Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. A arca na terra dos filisteus. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdode. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagom, perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdode viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que o adoram em Asdode não pisam naquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdode. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: "O Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui." Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhes perguntaram: "Que vamos fazer com a arca do Deus de Israel?" "Levem para a cidade de Gate", responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: "Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá! Eles querem acabar com a gente!" Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: "Mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias." Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. A volta da Arca da Aliança. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: "Que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela?" Eles responderam: "Se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los." "Que oferta devemos mandar?" perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: "Mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus. Pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim, ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 a uma carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção.
Se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os 5 governadores filisteus a seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança e ficaram muito alegres. A carroça, puxada pelas vacas, chegou até a plantação de Josué de Bet-Semes e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta em pagamento pelos seus pecados, 1 por cidade: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. A arca na cidade de Jearim. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Samuel governa Israel. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel.
Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor.